Olá, galerinha do quarto ano! Tia Ju aqui de novo com vocês para mais uma aulinha de artes online. E a gente vai continuar o assunto que a gente estava falando na sala de aula sobre o barroco brasileiro, principalmente o barroco mineiro. Na última aula nós falamos sobre o Aleijadinho, principal escultor desse período, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Mestre Ataíde. Dá uma olhada só para a gente relembrar as artes desse período. Com certeza vocês vão lembrar das características, da exuberância desse período barroco, da utilização de muitas esculturas, de muitos anjinhos, sem esquecer o uso do ouro, do dourado que aparece tanto nas igrejas, principalmente em Minas Gerais. Olha só, muita presença do dourado, que realmente era o ouro, né? Como sendo uma região de Minas mesmo, né? De exploração do ouro. Então a gente vê neste período barroco grande utilização de tinta à base de pó de ouro. Os artistas faziam um douramento e a gente vai ver que Mestre Ataíde foi uma figura muito importante no período barroco, principalmente para fazer esse douramento. Então vou deixar vocês prestarem bastante atenção um pouquinho aí nos detalhes do período barroco. Manuel da Costa Ataíde, ou simplesmente Mestre Ataíde. Aleijadinho se sobressaiu na arquitetura e na escultura do barroco mineiro, como já vimos na aula passada. Porém, Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, dominou a pintura. Como o próprio nome diz, Mestre Ataíde destacou-se com maestria não só em sua atividade artística, mas também na formação de alunos e admiradores. Entre os painéis e os quadros produzidos em 18 igrejas mineiras, uma das pinturas mais relevantes é a Assunção de Nossa Senhora na abóbada da igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto. Mestre Ataíde também realizava o douramento de suas obras, trabalho que pode ser notado nas igrejas mineiras. Então, gente, ele pintou 18 igrejas mineiras. Mestre Ataíde realmente foi o pintor mais importante do período barroco no Brasil, em Minas Gerais, tendo produzido telas em várias cidades diferentes. Ele fazia diretamente na igreja e deixou a sua marca
em muitas igrejas desse estilo barroco. Algumas vezes ele até trabalhava junto com o aleijadinho e ele recebia esse nome de mestre por não guardar a sua técnica, o seu talento, a sua habilidade só para ele. Ele era um mestre, ele era um professor, ele dava aula de pintura, ele ensinava a sua técnica e sempre tinha orgulho de passar adiante com muito carinho, ensinando tudo o que ele sabia. Vamos observar então essas duas imagens que tem aí no livro de vocês. A Assunção de Nossa Senhora na Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Minas Gerais. Nessa igreja, Mestra Ataíde fez as pinturas e o douramento do altar-mor e dos altares laterais. Então todo o altar principal foi pintado por Mestra Ataíde. E observem que na pintura da Assunção de Nossa Senhora, na igreja de São Francisco de Assis, ele usa muito a cor azul. E pintava também muitas esculturas. Essa escultura de São João Evangelista, no interior da igreja de São Francisco, em São João del Rei, em Minas Gerais. Compreendendo melhor. No vocabulário, o que será que quer dizer abóbada? É a construção arqueada, feita de concreto, pedras ou tijolos, destinada a cobrir um espaço que pode ser apoiado por paredes, pilares ou colunas. Outra característica das pinturas de Mestra Ataíde é o uso de cores vivas, como o azul, sua cor predileta. Lembra que eu chamei a atenção para vocês olharem na Assunção de Nossa Senhora? Ele também usava azul? Então, observem sempre isso nas obras dele. Mestra Ataíde é considerado um dos maiores intérpretes da arte barroca e também o maior representante da pintura no Brasil colonial. Então essa é uma pintura aí que mostra como seria Mestre Ataíde, já que a gente não tinha foto nesse período. Mas vamos conhecer um pouco mais agora da história desse grande artista brasileiro do período barroco. Algumas de suas obras estão em Ouro Branco, cidade mineira. Olha só que igreja com as características do estilo barroco. As pinturas, os anjinhos gorduchos que faziam parte da sua característica. Ele sempre pintava desta maneira. Bom, vamos então ouvir o que alguns estudiosos têm a dizer sobre ele. Eu, particularmente, eu considero a matriz de Santo Antônio uma das joias do barroco mineiro. É uma pintura bastante interessante porque tem o centro da pintura é a representação da igreja, né? E tem algumas cenas também de paisagem, que não é muito comum, né? São cenas que fogem um pouco à temática religiosa. Eu percebo, né, que o Ataíde trabalhou de Ouro Branco para lá, de Ouro Branco para Ouro Preto, Itaverava, etc. E não chegou a passar aqui para a região de São João del Rei. Daqui ele não seguiu mais em direção ao sul de Minas, sabe? Lá a gente já percebe o trabalho de outros artistas, do Joaquim José da Natividade, então já vai tomando um outro caminho, né? Porque se ele pintasse Mariana, uma tela de 4 metros, mais ou menos, quase 2, como é que ele ia levar de Mariana para o Caraça? No lombo de um burro, subindo e descendo as estradas, que naquele tempo como que eram? Essas estradas de Minas eram trilhas, né? Acho muito difícil. Não tinha condição naquela época, começo do século XIX. E aí ele faz várias obras em 1805, 6, ele vai lá para Santa Bárbara. Ou seja, o artista ele é itinerante.
nesse momento dentro da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara. A Ataíde, a sua interferência se restringe à área da Capela Mor, com recibos e documentação datada de 1806, 1807, onde então ele pinta as ilhargas da Capela Mor, o camarim do altar mor e o fundo dos nichos deste mesmo altar, o teto dessa mesma Capela Mor e inúmeros ramalhetes e florzinhas que decoram tudo isso, mais os dois grandes painéis narrando a história do filho pródigo. Olha, isso já é final da vida dele. A impressão que nós temos é que quando ele vem para Santa Bárbara, Catas Altas e Ucaraça, né, ele já está em fim de carreira, já está com aproximadamente seus 50 e tantos anos, não é? O que faz com que essa pintura seja de muito melhor qualidade. Aqui em Itaverava, na Igreja Matriz de Santo Antônio, encontra-se mais um desses forros pintados por Manuel da Costa Ataíde. Provavelmente, essa pintura é aquela mais distante do seu centro de origem, mais distante, portanto, de Mariana e de Ouro Preto, lugares em que sabidamente ele trabalhou e em grande proporção. Essa pintura localiza-se no forro da Capela Mor. Existe aqui também uma outra pintura no fundo de um oratório, onde hoje funciona uma Capela do Santíssimo. Estamos na sacristia da Capela da Beata Virgem Maria do Monte Carmelo, em Ouro Preto, onde temos algumas obras de autoria do Manuel da Costa Ataíde. No douramento do altar mor, no douramento dos altares da nave e aqui na Capela Mor, no douramento da enorme pia, um enorme lavabo da sacristia, muito bonito, não é? E no oratório, que também é de primeiríssima qualidade de execução. Também do Ataíde, as pinturas, os ramalhetes e alguns emblemas encontrados nos aparadores, nos guardapós. Estamos numa capela da Irmandade de São Miguel e Almas, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Matozinhos, cuja tradição é justamente representar as vias sacras. Aqui na nave nós temos duas
enormes telas de Manuel da Costa Ataíde, representando justamente dois desses momentos da Via Sacra. O momento inicial, que é a última ceia. E aqui, essa última ceia é resolvida em termos rococós, de muito boa qualidade. E uma das últimas cenas dessa Via Sacra, que é a cena em que Jesus é pregado à cruz. Sobre a formação dele, não se sabe basicamente nada. Com quem teria estudado? O que nós temos são presunções. Ele deve ter aprendido com outras pessoas. O Ataíde se autodenomina como pintor, professor, ele desenha cartas geográficas, então ele tem uma formação muito sofisticada para a capitania daquela época. Não existia naquele momento em Minas Gerais e de resto no país, não é, nenhuma escola, nenhuma instituição que pudesse estar vinculada à formação desses profissionais. O Ataíde, assim como o Aleijadinho, tinham aprendido ofícios, tinham registros nas câmaras municipais para exercer aqueles ofícios e tinham os ateliês, tinham operários, escravos que trabalhavam com eles e eles eram mestres desses operários, desses escravos, nessa estrutura de ateliê que havia certamente. E o direito de montar uma oficina, o direito de ensinar e de praticar aquele ofício era um atributo otorgado pelas câmaras municipais, daí o título de mestre. O que se aprendia era assim, um trabalhando com o outro, o aprendiz trabalhando com o mestre, não é? Então era assim no fazer que eles iam aprendendo. Não havia escola, não havia curso, nada disso. O próprio caso do Ataíde, por exemplo, eu imagino que ele aprendeu vendo outras pessoas fazendo aquilo que depois ele veio a fazer com maior maestria, né? É o sistema de camaradagem dos pintores, porque eles viajam muito, dormem no canteiro de obras muitas vezes, e você vai ficar o dia todo, mês a fio, com a sua equipe ali. Um sistema de muita camaradagem. Você imagina, o pintor está fazendo, ele concebe, ele pensa, ele concebe, mas ele executa também. Mas ele precisa executar tudo. Nenhum desses pintores trabalhava sozinho. Eles tinham as pessoas que trabalhavam, que preparavam as tintas, né? Tinham as pessoas que subiam com material e desciam do andaime. Na pintura de forro tem as figuras e o fundo. Você acha que o artista precisa ficar fazendo fundo com aquela obra inteira? Ele põe seus aprendizes. Fica fazendo nuvem aí, que enquanto você fica fazendo nuvem, eu vou lá em Passagem de Mariana pintar um altar, o arremate, mas faz essas nuvens direito, vou te ensinar. O teto da nave da capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, de Ouro Preto, é justamente essa celebração de Nossa Senhora Rainha. É uma das invocações, um dos inúmeros títulos que ela ostenta, no momento da sua coroação de estrelas. E a Ataíde põe nesses anjos as representações de músicos. Todos os quadros são dele. Aqui são duas cenas do Novo Testamento, a cena do lava-pés e aqui a cena da última ceia.
todo o douramento, toda a policromia, imitando mármore, imitando pedra decorativa nesse altar, são também de autoria dele. Que lindo, né, gente? Realmente o período barroco foi muito bonito e com certeza a mestra Ataíde é uma grande contribuição para esse período. Mas agora é hora da atividade. Então observe novamente a imagem da pintura de mestra Ataíde, Assunção de Nossa Senhora, na igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Observaram bastante? Se vocês quiserem, tem essa imagem aí no livro de vocês também, tá? Vocês podem olhar de pertinho. Agora, imagine que você é o pintor. Como você representaria o céu cheio de anjos? Os anjinhos do mestre Ataíde eram sempre gorduchos. E os seus anjinhos, como seriam? Você pode utilizar o material que preferir para colorir, mas lembre-se de usar cores vibrantes, como fazia a mestra Ataíde, o azul, o vermelho, o amarelo, para essa sua pintura representando o céu cheio de anjinhos, fique bem alegre, bem colorida, tá? Vocês podem usar o material da pasta, lápis de cor, giz de cera, giz pastel e até a tinta se quiser, mas com bastante cuidado e atenção ao material, tá bom? Então, mãos à obra, caprichem nesse trabalho e na próxima aula eu quero ver o resultado, combinado? Bom, então é isso, meus amores. Até a próxima. Juntos, vamos vencer e tudo vai ficar bem, combinado? Conto com vocês para essas atividades saírem bem bonitas e eu ver tudo na próxima aula. Eu quero ver todos os anjinhos de vocês, tá bom? Então é isso. Enquanto a gente não pode se ver presencialmente, a gente vai se vendo por aqui. Beijinhos da Tia Ju.